o maravilhoso mundo espiritual e como ele funciona. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, seja bem-vindo ao meu vídeo e hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso mundo espiritual. Se você gosta desse tipo de assunto, fica aqui comigo até o final, que no final nós vamos fazer uma oração para Deus abrir os seus olhos espirituais e para nós fecharmos esse vídeo com chave de ouro. Vem comigo! Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Sim, o seu verdadeiro eu é um espírito. Nós não somos esse corpo terrestre que nós vemos aos olhos naturais humanos. Nós somos um espírito. Deus também é espírito. O diabo, anjos, demônios e os outros seres celestiais também são espírito. Isso significa que nós precisamos aprender a discernir o mundo espiritual se nós quisermos levar uma vida de forma sobrenatural nessa terra, vivendo as promessas de Deus e vivendo o sobrenatural de Deus. Nós acessamos os milagres de Deus e as promessas de Deus pela fé. Por isso nós precisamos entender que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos comigo na palavra que nós vamos testificar que nós somos um espírito. Acompanhe comigo na tela. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos mostra que o nosso verdadeiro eu é um espírito e por isso nós precisamos aprender a discernir o mundo espiritual. É isso que nós vamos fazer nesse vídeo. O tópico número 2. Pessoal, quando eu estava pesquisando na palavra, alguns versículos, que são vários, que comprovassem que o mundo é espiritual, lá em 1 Tessalonicenses eu encontrei uma passagem bem curtinha que Paulo diz que o diabo impediu Paulo de ir até a igreja de Tessalônica, ou seja, Paulo queria visitar a igreja, mas o diabo havia impedido Paulo de ir. Essa passagem é muito rica porque nós vemos que a ideia de Paulo era realmente visitar a igreja e que ele discerniu pelo Espírito que quem impediu Paulo de ir não foram os irmãos, não foi o Espírito Santo de Deus, não foi a sua própria vontade, mas sim o diabo. Vamos testificar na palavra. Só para lembrar, eu vou deixar os versículos aqui na descrição do vídeo para você, se você quiser conferir. Então, vamos comigo, acompanha na tela. 1 Tessalonicenses 2:18. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Essa passagem nos mostra que Satanás tenta impedir você de viver o melhor de Deus. O diabo tenta impedir que as promessas de Deus, que estão testificadas na sua palavra, que é a Bíblia, que é a verdade, se cumpram na sua vida. A vida que Deus tem para você é uma vida de alegria, de paz, de prosperidade, de realização de sonhos. Uma vida que você pode sim ser feliz nessa terra, apesar de todas as provações que nós enfrentamos aqui. Porém, o diabo, que é o nosso adversário, quer impedir que você viva os seus sonhos e que você viva a promessa que Deus tem para você. Temos que lembrar que a Bíblia é um livro de promessas. Também é importante lembrarmos que se o diabo tentou impedir Paulo, que foi um grande homem de Deus, um grande ungido de Deus, o diabo também vai tentar conosco. E o diabo costuma usar as mesmas armas desde que o mundo é mundo. É por isso que nós precisamos ser mais espertos do que ele. Nós precisamos estar um passo à frente dele. E uma das formas que nós podemos utilizar é discernindo o mundo espiritual, através da oração, do jejum, da leitura da palavra e pedindo a Deus discernimento. Tópico número 3. Em outras culturas, por exemplo, no Oriente, o mundo espiritual ele está totalmente descortinado. Dependendo do país que a gente vá, a gente vê sim oferendas no meio das ruas, templos, com deuses pagãos. Então a gente vê que a cultura do lugar, ela se funde com o mundo espiritual. Também é importante nós lembrarmos, na cultura egípcia, desde muitos e muitos anos, que o mundo espiritual ele é real. É comum nós vermos nas escrituras e até na parte histórica como o Egito ele adorava os seus deuses. Além disso, se nós formos, por exemplo, para a África, em muitos lugares a gente encontra um grande feiticeiro ou um grande líder de uma tribo, como se ele fosse o curandeiro daquela região.
Muitas pessoas buscam o feiticeiro para serem curadas ou para obter alguma coisa que elas querem e que elas precisam. Já no Ocidente, o mundo espiritual ele não está tão aberto como é em alguns outros países. Por isso, nós temos dificuldades de identificar algumas coisas. É preciso falar também que o diabo cega o entendimento, assim como está na palavra de Deus, que está escrito que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não crescem na verdade, para que a luz do evangelho não resplandecesse sobre eles. Então o diabo ele também opera na ignorância, ele também opera cegando as pessoas, porque quando você não entende contra quem você está lutando, tudo fica mais difícil. Porém, quando a revelação do evangelho chega e você entende que você está guerreando contra um ser espiritual, que você não vai vencer com armas carnais, mas sim com armas espirituais, tudo fica mais fácil. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos guerreando com algum demônio, é importante que a gente chame o demônio pelo nome. E muitas vezes Deus nos dá a revelação de qual é o demônio para que a gente possa chamar o nome dele. Assim como nós atendemos quando alguém chama o nosso nome. Se alguém falar, ei, vem aqui fulano, talvez você não vá atender, mas se o seu nome for Thaís e alguém falar, Thaís, vem aqui, você vai saber que aquela pessoa está falando com você. Assim também é no mundo espiritual. É um dos motivos que nós precisamos utilizar também o nome de Jesus como o mediador da nova aliança. E agora, no tópico número 4, nós vamos fazer uma oração para que Deus abra os seus e os meus olhos espirituais, para que a gente veja o que a gente não vê, para que a gente entenda o que a gente não entende ainda. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por essa palavra. Pai, eu te peço que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos que estão ouvindo agora. Senhor, revela o oculto e o escondido, Pai. Dá a eles sonhos proféticos, Senhor. Dá a cada um agora, Senhor, visão. Revela, meu Pai, porque eles não estão conseguindo superar situações, porque eles não estão conseguindo vencer barreiras na vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos para que o Senhor fale conosco, pois nós não podemos ir se a Tua presença não for conosco. Nós somos totalmente dependentes de Ti, da Tua misericórdia e do Teu amor. Revela-nos, Pai, o mundo espiritual, Senhor, porque nós temos coragem, nós somos corajosos para receber, aprender a receber tudo aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Abençoa cada um que está ouvindo essa oração. Em nome de Jesus, nós bloqueamos todo o mal sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até o final. Por favor, deixe o seu like. Você pode se inscrever no canal, que eu estou sempre postando vídeos novos agora. Deixa aí nos comentários que tipo de assunto você gosta, que assim eu vou orar mais, eu vou estudar mais para trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.